Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, então o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos fala algo que, no primeiro momento, pode nos deixar um pouco perplexos. Jesus, ele começa dizendo: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, ou seja, isso nos faz refletir porque como não se apegar ao pai e à mãe? Como não se apegar à própria família? Que são ou deveriam ser aquelas pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas que mais nos amam e que mais nós as amamos. Como não se apegar? Veja, devemos entender o que Jesus está querendo dizer aqui neste evangelho. Jesus está querendo dizer que o nosso amor a Ele ou por Ele deve ser muito maior do que até mesmo o amor que nós temos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa própria família. Isso nos faz pensar no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei que você ama profundamente o seu pai. Eu sei que você ama profundamente a sua mãe. Mas a pergunta é: e a Deus? Você ama? E o seu amor para com Deus deve ser muito maior do que o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe e pela sua família. É isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Ele não está dizendo que nós temos que parar de amar o pai, parar de amar a mãe, não. Ele está querendo dizer aqui que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor, ele se expressa de uma forma concreta quando nós, por exemplo, carregamos a cruz. Jesus vai dizer, né? Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Porque carrega a cruz aquele que ama Jesus. Suporta o peso da cruz aquele que ama Jesus. Então,
Quem não ama não pode ser discípulo de Jesus. Quem não carrega a cruz não pode ser discípulo de Jesus. Então, se nós nos dizemos discípulos, então temos que ver. Nós temos carregado em nós as condições necessárias para sermos identificados verdadeiramente como discípulo de Jesus? Ou somos discípulos só de nome? Porque este é o risco. Sermos discípulos, sermos cristãos só de nome, quando na verdade, na prática, nós não estamos sendo. Não estamos sendo. Jesus, no Evangelho, no final do Evangelho, ainda vai falar sobre renúncia. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Repito, é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. E nada e nem ninguém pode nos roubar da presença de Deus. Nada e nem ninguém pode estar acima ou ocupar o lugar na nossa vida que é de Deus. Renunciar a tudo que tem. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Renunciar a tudo o que tem. Renunciar a tudo. Que nada me atrapalhe de amar a Deus. Peçamos a graça de Deus e o Espírito Santo que nos ajude a cada dia mais crescermos no amor a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.